Eles foram chegando, se reunindo, torcedores de todas as idades, crianças e os mais crescidinhos também. Tinha até chimarrão. Aos poucos a cantoria foi ganhando força. Mais de 100 gremistas estiveram presentes no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O motivo de tanta festa tem nome: Christian Rodrigues, a contratação mais renomada do Grêmio nesse ano de 2015. O meia da seleção uruguaia chega com status de ídolo. E isso a gente pode ver na empolgação dos torcedores. Estou com uma expectativa boa para que ele possa resolver o meio-campo do Grêmio, ajudar o Douglas, o Juliano e dar um salto de qualidade. Perto das que vem no início do ano, agora chegar um cara de seleção uruguaia, isso aí vai ser muito diferenciado. Um cara consagrado vai trazer responsabilidade e vai tirar esse peso dos jovens. Vem um cara que está em forma, acho que pode ser que possa ir conquistar alguma coisa melhor, pelo menos uma vaga na Libertadores. Christian Rodrigues, o Cebola, chegou debaixo de chuva, enrolado na bandeira do Grêmio. Ele foi para o meio da torcida e recebeu muito carinho. Cebola recém foi contratado, mas já fez os gremistas chorarem de alegria. Ceboja, que pode fazer os adversários chorarem. Olha, que baita contratação do Grêmio, senhores. Uma contratação até mesmo surpreendente e inesperada pelo tamanho dela, né? Do que a gente vinha acompanhando do Grêmio. E é importante que a gente coloque o tamanho dessa contratação no que diz respeito, inclusive, a expectativas que tínhamos e passamos a ter em relação ao Grêmio. É claro que um jogador não vai fazer a diferença, mas a gente tem que levar em consideração que veio o Brian, que é um jogador de referência, de área. O Grêmio trouxe o Maicon, que é um jogador que no mínimo vai constar como uma possibilidade boa de meio campo. E o Christian Rodrigues, esse é um jogador diferenciado. Esta é uma das melhores contratações do futebol brasileiro nesta temporada. É mais do que uma grande contratação do Grêmio. E ela vem contra tudo que o Grêmio estabeleceu como planejamento para esse ano. O Grêmio começou o ano com uma ideia de não fazer esse tipo de contratação, mas se viu obrigado a melhorar muito a qualidade do time. Para mim, gente, o Grêmio, que era um time candidato a rebaixamento, agora vive um novo patamar. Tá, não só por causa da contratação do Christian Rodrigues. Não é só o Christian Rodrigues que vai fazer o Grêmio de um possível candidato a rebaixamento, né, para um postulante ao título. Mas é uma injeção de ânimo para o torcedor muito diferente, porque comparado ao que a gente tem visto nesse início do ano, toda essa nova política do Grêmio financeira, ele é um jogador que foge completamente dessa realidade. É um jogador que seria um baita reforço para os times que estão na Libertadores. Não há dúvida nenhuma. Eu tive algumas informações ontem à tarde, estive no treino do Grêmio, no CT Luiz Carvalho, Chico, e tinha que obter mais informações sobre o Christian Rodrigues, né, para informar os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E o salário dele é muito menor do que ele ganhava na Europa. Muito menor do que ele ganhava na Europa. Mas é maior que o teto que o Grêmio tinha estabelecido. Mas não é muito maior. É maior. Mas não é nada extraordinário, nada que 300. Extrapole. Menos que 300? Menos de 250. Gonçalo, tu ou o JB, vocês vão ter que explicar pra gente o seguinte de novo, porque isso está tomando as redes sociais, inclusive como chacota de alguns colorados e preocupação de alguns gremistas. Que o cara vai jogar 13 jogos no Grêmio, que o cara vem para um contrato de 3 meses. Mas eu imagino, Gonçalo, eu estou falando de um sentimento para me dar informação. Eu imagino que isso seja por uma necessidade, a transferência de empréstimos e tal, mas que o Grêmio deva ter alguma sinalização do Atlético de Madrid de que vai renovar até o final do ano, depois que terminar esses 3 meses. Né? O Grêmio, o Baldasso, o Grêmio já estuda, vai estudar essa possibilidade, a direção vai se reunir com a comissão técnica para solicitar a desconvocação dele para esse amistoso dia 28. E aí já são 3 jogos a mais, contra o Lajadense, contra o Novo Hamburgo e contra o São Paulo. Depois vem a Copa América. E o Grêmio não tinha condições burocráticas, condições regulares para fazer um processo maior, um empréstimo maior, e não tinha condições financeiras, evidentemente. Até porque houve um repasse de empréstimo. Como a janela do futebol europeu está fechada, se o Parma rescinde com ele, ele tem que voltar para o clube que detém os direitos dele. E aí ele não pode sair. Ele não tem como é o Atlético de Madrid. Então o Grêmio viabilizou a vinda dele para cá, até porque ele precisa jogar, o Christian Rodrigues, para ir para a seleção, e depois vai negociar
a permanência dele. Deixa eu perguntar para o Cadu sobre esse ambiente que ele viveu lá no aeroporto. Uma recuperação de autoestima importante, né? Sim, e até essa chegada foi no terminal antigo, né, do Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. E teve algo que não costuma acontecer nessas grandes encontros de torcedores, em chegadas de jogadores. Porque o Christian Rodrigues, ele foi para o meio da torcida. Claro, com seguranças do Grêmio em volta. A gente está vendo aí com uma certa orientação, ele foi para o meio da torcida, pelo abraçou, jeito surpreso, foi abraçado, certamente surpreso, não é... É que normalmente eles chegam num carro fechado, né? Ou no máximo dão um oizinho no portão. Isso não aconteceu, a torcida estava muito empolgada, foi uma das chegadas dos jogadores, pelo menos que eu me lembro, que eu estive presente, mais animadas, justamente pelo Christian Rodrigues ter tido esse contato direto com o torcedor. Torcida que, por sinal, lembrou muito do Baldasso, uns de forma positiva, outros nem tanto, mas o Baldasso foi muito lembrado. Por exemplo? De diversas maneiras, uns bacanas, outros... Tomate cru e tal. É um cara muito marcante. Mas a torcida estava empolgada, a torcida. E essa chegada realmente teve um envolvimento um pouco diferente, até, por exemplo, com a do Barcos. Porque quando o Barcos chegou, o Barcos foi muito festejado. Mas ele não chegou aí tanto pro meio da galera. É que eu acho que acaba sendo mais forte por conta da expectativa que se tinha. A torcida do Grêmio estava apavorada, cara. A torcida do Grêmio estava apavorada. Aí, de repente, vem uma contratação de primeiríssima linha. É óbvio que tu vai ter esse entusiasmo todo. É óbvio. Tu vê, os caras vão recepcionar o Christian Rodrigues e o lembrado é o Baldasso. Que cara, momento tu vive, hein? Me serve. Aliás, um grande abraço ao alemão da Geral, que eu vi aí nas imagens, comandando o processo todo ali, conselheiro do Grêmio. Às vezes eu discuto com ele no Twitter. Gosto dele. Eu acho que ele é um cara importante para uma nova maneira de torcer que ele implementou no país. Andou se perdendo depois com algumas brigas internas, tal, que fez a Geral ir para um outro caminho. Mas eu gosto do alemão. E que pela liderança que ele tem, que ele possa controlar o que está acontecendo lá dentro. Porque a nossa crítica à Geral não é o que a Geral representa, é o que ela se tornou por conta de uma minoria. Eu já disse, eu quero assistir um jogo ainda no meio da Geral. É mesmo? Eu quero um jogo na meio da Geral. Nunca fizeste isso? Quero alentar o Grêmio. Nunca fizeste isso? Quero alentar. Acho que serei bem recebido. Fala, Gonçalo. Chico, eu acho interessante que a gente diga que o Grêmio está recebendo aí principalmente o Juliano e o Christian Rodrigues, né? Mas são dois jogadores que sozinhos eles não vão resolver, né? Mas ajuda bastante. Assim, vamos lá. Não, melhora muito. Bastante. Tu aceita que eu te passe o meu Grêmio ideal? Vamos lá. Meu Grêmio ideal. Marcelo Groy, 4-2-3-1, que é o mesmo esquema que o Grêmio está jogando. Marcelo Groy, o goleiro. Matias Rodrigues, na lateral direito. Na lateral, Rodolfo Jeromel, que é uma obviedade. E o Marcelo Oliveira, na lateral esquerda. Tá bem. Eu abro o meio campo com os dois volantes, Ramiro e Felipe Bastos. Aí eu tenho minha última linha de 3, antes do Brian Rodrigues, Juliano pela direita, Douglas ou Maicon, centralizado, e o Cebola na esquerda. Esse é o time do Grêmio. E na frente o Brian. E a situação se encaminha para isso, viu, senhores? Eu acompanhei hoje pela manhã o treino do Grêmio no CT Luiz Carvalho, enquanto o Ceboja chegava, o Grêmio treinava. E o Felipão, ele escalou o time que joga contra o Ipiranga. E o time tem o Mamute pela esquerda, na linha dos meias. Que é onde vai jogar o Cebola. E contra o... O Brian joga? Sim, joga, estreia. E contra o Caxias, ele testou o Mamute nessa função, mais pela esquerda. Que é como ele jogou na seleção, né? Isso. Então o time tem o Marcelo, o Matias volta à direita, com o Rodolfo e o Eraso, que o Jeromel ainda não tem condições, e o Marcelo Hermes. E eu vejo que com a volta do Ramiro, Chico, é natural que o Marcelo Oliveira vá para a esquerda e o Ramiro jogue no meio campo com o Felipe Bastos. Portanto, amanhã é Marcelo Oliveira e Felipe Bastos, com o Juliano, o Douglas e o Mamute, e mais à frente o Brian Rodrigues. Eu vejo que é um processo natural, esse esquema com o Christian Rodrigues, o Ramiro no meio. Isso aí. E esse time que eu citei aqui, em tese, obviamente em tese, porque nós não vimos esse time jogar. Mas é um time, não é um grupo. O Grêmio tem dificuldade de grupo, mas o time do Grêmio é do nível de grandes times brasileiros. Baldasso, a gente pensando... se torna competitivo. Pensando no que a gente tinha... Tira tira aquele pavor. Sim. O fantasma. Tira aquele fantasma. Pensando naquilo que a gente dizia no começo do ano e nas opções que a gente avaliava, o Grêmio, com esse time escalado, já sobra o Maicon ou o Douglas, sobra o Lincoln, sobra o Luan, o próprio Mamute, o Everaldo está no grupo. Acho que ainda faltaria um pouco mais... O Eraso, que hoje está sendo titular. Eu acho que ainda faltaria um pouco mais de experiência na reposição. Perfeito.
mais experiência na reposição. Acho que faltaria alguma coisa em reposições, mas já está competitivo. Eu não descartaria a possibilidade do Grêmio contratar alguém para o Campeonato Brasileiro. Isso normalmente acontece, né? Ali pelo mês de maio, sempre tem normalmente acontece, né? Sempre tem uma ou duas contratações. É porque o Grêmio pode vender alguém no meio do ano. Pode sim. E às vezes acontecem negócios de ocasião, na janela europeia ali no meio do ano, em que alguns jogadores estão terminando o contrato. O Grêmio trouxe o Juliano e o Fernandinho, embora tenha investido neles, mas trouxe dessa forma. Os jogadores não estavam sendo aproveitados lá, queriam voltar e o Grêmio trouxe. O Matias Rodrigues, que hoje aparentemente é o titular da lateral direita, esse é um jogador que eu tenho informação que é uma negociação um pouco complexa para ele permanecer no Grêmio. Embora ele tenha ido bem no Grenal, termina agora em junho o contrato dele, pertence à Sampdoria. E assim, esses movimentos que o Grêmio fez agora, só o fez por conta do berro da imprensa e do berro da torcida. Não fosse a imensa repercussão que o time ruim que estava jogando no Grêmio tivesse dado, esses movimentos não seriam feitos porque eles estavam fora do planejamento. O Grêmio não vem me aplicar o cachorro, o Grêmio agora, de que planejou que começaria o ano daquele jeito e 1 mês e meio depois ia para o mercado contratar jogadores. Fez isso porque viu que deu errado. O que é elogiável, tá? Uma campanha no gauchão, né? Quando uma campanha... O gauchão, ele sempre, querendo ou não, ele vai indo. Os times grandes, eles vão indo no gauchão, indo bem. Só que o Grêmio começou o gauchão de uma maneira muito ruim para aquilo que é um clube grande, né? Porque não é normal a gente ver os clubes mesmo sendo gauchão. Não, mas é que nesse caso, o gauchão é um parâmetro para quando o time tá ganhando, mas quando o time tá perdendo, ele acaba se tornando. Porque os próprios times do interior sabem e não esperavam um Grêmio tão irregular nesse começo. Fragilizado. O gauchão serve para ver que não está certo. Ver os problemas. Tu perde em casa de forma consecutiva para Brasil de Pelotas e Veranópolis, alguma coisa está errada. Mas, especificamente sobre o Christian, a gente tem falado aí há alguns dias, mas para o torcedor assim meio desavisado ter uma ideia, primeiro, jogador da seleção uruguaia, da Celeste, vai disputar a Copa América no Chile no meio do ano. Está convocado. Ele foi convocado ontem para um amistoso. Ele jogou a Copa. Jogador de seleção, esteve na Copa do Mundo ano passado, é o campeão da Copa América em 2011 pela seleção uruguaia. Na Europa teve passagens exitosas, dá pra gente dizer, especialmente no Porto e no Lyon. Foi multicampeão no Porto. E pertence, tanto que despertou o interesse de um Atlético de Madrid que atingiu um outro patamar nos últimos anos. É o atual campeão espanhol da temporada passada, é o vice-campeão da Champions. Ele foi titular no grande Atlético de Madrid? Não, no grande Atlético de Madrid, no Atlético campeão espanhol, não. Ele era banco. Ele era banco. No Atlético campeão espanhol. Até por isso ele foi emprestado ao Parma e até por isso ele não está voltando para o Atlético. O Atlético tem um grupo hoje que permite com que ele repasse o empréstimo. Ele foi titular de um bom time do Porto, que tinha inclusive o Lisandro Lopes como centroavante, se não me engano. Jogava num 4-3-3, ele jogava, eu me lembro bem dele jogando pela ponta direita, inclusive. Lembro até de um gol, eu vi um jogo que ele fez um gol contra o Manchester United. Vi esses repórteres chatos de TV fazer a matériazinha do Christian Rodrigues com o Lisandro Lopes. Eu não aguento o repórter de TV. O currículo dele mostra que ele só não conquistou títulos por onde passou, de todos os clubes, no Benfica, onde ele teve uma passagem muito pequena. Ele só não conquistou títulos ali. No restante, levantou taça. O Christian Rodrigues, ele não é o Gonçalo falou sobre isso ontem, ele não é um velocista, mas não significa que ele não seja, que ele seja lento. Ele tem velocidade, exato. Mas não é um velocista, tá bem. Não é um velocista. Mas ele é um jogador altamente intenso pelo lado que joga, e joga pelo lado, qualquer um dos dois, mas eu acho que pela esquerda, pela esquerda, deve jogar pelo Grêmio. Provavelmente ele é intenso, ele é vertical, ele é corajoso. Ele chuta, né? E chuta. Ele chuta. Olha, e ele aparenta um pouco mais, até pelo histórico, pela experiência, aparenta mais velho, mas ele tem 29 anos. Ele tem 29, ele faz meio judiado. Não, é que até por a gente ouvir falar dele há muito tempo, eu imaginava que ele tinha uns 33. Ele faz 30 esse ano, ele é de 85. Tá no auge, né? O Grêmio tem uma ideia de... O Robben, para ter uma ideia, da Holanda, tem 31 anos. Cara, o Robben parece que ele tem 45 e cada ano ele corre mais, é uma coisa impressionante. A torcida do Grêmio ontem, a gente percebe isso nas redes sociais, as maravilhosas redes sociais. Tu gosta? Muito. A torcida do Grêmio estava botando o Christian Rodrigues numa comparação provocativa ao D'Alessandro. Do tipo, jogou 2 Copas. Tem uma maravilhosa de um gremista que foi o seguinte: juntos, D'Alessandro e Christian Rodrigues têm 2 Copas do Mundo. As 2 do Christian Rodrigues. Nenhuma do D'Alessandro. Então, assim, a torcida do Grêmio encontrou